Deverá chegar a esse plenário do Senado, em breves dias, uma medida provisória que me preocupa e que vem sendo objeto de algumas críticas que me parecem procedentes. É por isso que eu gostaria muito de alertar os senhores e senhoras senadoras para a medida provisória número 703 de 2015, editada em dezembro último, e que ora está tramitando em comissão especial com relatoria do deputado Paulo Teixeira e a relatoria revisora com a senadora Gleice Hoffmann. Trata-se, senhores senadores e senadoras, das buscas de acordos de leniência com as empresas implicadas na rumorosa Operação Lava Jato. A hipótese de leniência é prevista na Lei Anticorrupção, mas por todas as consequências conhecidas dos graves prejuízos causados à nação, não se pode deixar de punir as empresas corruptas. Isto seria, no mínimo, uma injustiça contra as empresas honestas. A Lei Anticorrupção foi criada para combater os crimes e não para salvar empresas. Os acordos de leniência empresarial equivalem às delações premiadas pessoais. No caso dos envolvidos, dos personagens com corrupções, eles recebem o benefício da redução de pena por colaborarem com as investigações. No caso das empresas que corrompem ou foram corrompidas, que podem, evidentemente, ser consideradas na leniência, mas não podem deixar de ressarcir os prejuízos que causaram ao patrimônio nacional. Por isso, é importante o acompanhamento do Ministério Público Federal ou estadual, como tem sustentado, por exemplo, o promotor de Justiça de São Paulo, Paulo Roberto Livian. Os acordos poderão versar sobre multas, mas não sobre o perdão, as obrigações de devolver as verbas que desviaram. E a propósito, enquanto isso, sobre esta MP 703, senhor presidente Garibaldi, já se levantam alguns questionamentos interessantes e paralelos sobre a constitucionalidade desta polêmica MP 703. Segundo o senador Ricardo Ferraz, por exemplo, que ontem se pronunciou aqui no plenário do Senado, a proposta da 703, da MP, ela impropriamente envereda por questões de esfera penal e processual. E por isso ontem o senador Ferraz chegou a pedir ao presidente Renan Calheiros que devolva ao Planalto esta MP da leniência. Independentemente desse acolhimento ou não, devemos permanecer alertas na hipótese de prosseguimento da medida com tanta generosidade que oferece aos detratores do patrimônio público. Por exemplo, num interessante artigo, o professor Egon Bockmann Moreira, da Faculdade de Direito do Paraná, chama a atenção para as sutilezas da medida provisória 703, que muda a lei anticorrupção antes mesmo desta ser aplicada. E, no caso, talvez, e parece ser o objetivo, em nome da redução dos impactos para o governo federal da Operação Lava Jato. Isso está contido sutilmente nesta MP 703, e é por isso também que faço esse alerta aqui da tribuna. Lembro que nada é mais importante hoje para os brasileiros do que o combate à corrupção. Segundo um recente estudo da Confederação Nacional da Indústria, a corrupção é apontada hoje como o mais grave dos problemas brasileiros, preocupando mais do que a segurança ou a saúde. É um mal que precisamos combater e sem adiamentos. A Operação Lava Jato
vem sendo muito importante peça desse processo, pois descortinou os bastidores do maior caso de corrupção da história do Brasil, o maior caso dentre as democracias ocidentais, como sustentou em artigo há pouco tempo o famoso jornal New York Times. Sabemos que os tentáculos daqueles que assaltaram os cofres da Petrobras, por exemplo, espalham-se por outras empresas e órgãos públicos, atingindo o sistema elétrico, o BNDES e tantos outros. As delações premiadas foram fundamentais para desatar o nó da corrupção, que se alastrou de maneira veloz e sistêmica em nossas instituições desde o advento do mensalão, que foi o embrião do Petrolão. O Petrolão e demais ramificações da organização criminosa que tomou conta do Estado brasileiro chegou a tamanha sofisticação porque a Justiça não possuía, naquele momento, instrumentos como a delação premiada para acelerar as investigações. Sabemos que muito mais pode e deve ser feito, como o apoio às medidas entregues pelo Ministério Público Federal há bem poucos dias, numa cerimônia ali na Câmara, no intuito de aperfeiçoar mecanismos de combate à corrupção. E é assim que precisamos dotar nossos investigadores e dos órgãos de controle com instrumentos efetivos que auxiliem as instituições a executar suas funções de forma célere e eficaz. Assim, e por isso, surgiu também dentro da lei anticorrupção a possibilidade das empresas celebrarem os chamados acordos de leniência, com o objetivo de garantir que estas colaborem com as investigações, identificando demais envolvidos em ilícitos, permitindo-lhes manutenção de suas relações com o poder público. Então, senhor presidente, no sentido de aperfeiçoar esta lei, chegou ao Parlamento a medida provisória que introduz, entre outras coisas, procedimentos mais céleres para firmar acordos desta natureza e supostamente salvaguardar a continuidade da atividade econômica com a preservação de empregos. Senador Lazier, se me permite uma parte? Sim, senador Ataídes. Quando oportunamente. Pois não, pode ser agora, senador Ataídes. Obrigado, senador Lazier. Mais uma vez, eu parabenizo Vossa Excelência, que sempre tem ido a essa tribuna trazer informações e também fazer as suas colocações, as suas avaliações sobre o que Vossa Excelência acha. E sempre, com muita clareza, insofismavelmente, Vossa Excelência coloca as suas opiniões e que são de grande valia e é peculiar a Vossa Excelência. Senador Lazier, acabei de ver aqui agora na internet que a presidente Dilma, agora às 15h52, ou seja, minuto antes, ela deu uma entrevista ao jornal O Globo, às 15h52, dizendo que se ficar, ela vai aumentar impostos. Impostos. Isto é ato de um governo incompetente. Não há mais espaço no bolso do trabalhador para se meter a mão. Isso acabou. Me permita lhe questionar sobre isso. Eu acho tão incrédula essa informação que eu preciso que Vossa Excelência repita. Aparece a presidente dando essa entrevista, porque a presidente, numa hora trágica como essa que nós estamos vivendo, a presidente da República, ameaçada do impeachment, vir a público pela imprensa para dizer que vai aumentar impostos, é pedir para sair imediatamente, é para precipitar o impeachment. O jornal O Globo, na coluna do Lauro Jardim, que é um dos jornalistas mais respeitados do Brasil. Isto foi agora, senador Lazier, às 15h52, ou seja, Vossa Excelência fez a leitura em milésimo de segundo. Aqui ela realmente está
carimbando a saída dela, deste governo, a bem de todo o povo brasileiro. Esta é a verdade, não é? Essa MP, senador Lazier, a 703, da leniência, isso é muito grave. O presidente Renan Calheiro tem que analisar carinhosamente e devolver essa medida provisória, porque esse momento não permite que esta casa venha botar em discussão essa medida provisória. Eu digo o seguinte, senador, o Brasil, depois da Lava Jato, eu espero que seja um outro Brasil. Eu espero que essa maldita corrupção, que ela chegue a números mínimos, se não acabar de vez. Um senador que ocupou essa tribuna disse que o desemprego hoje no Brasil é algo em torno de 8 milhões e pouco desempregados. Isto não é verdade. Se a gente pegar a rua onde nós moramos e fizer uma pesquisazinha, o desemprego vai bater a casa dos 30%. E eu já disse várias vezes que essa metodologia de cálculo de desemprego do IBGE é errática, aonde o desalentado, depois de 30 dias, ele é considerado desalentado e não desempregado. Quem está no seguro-desemprego é empregado e não desempregado. O desemprego hoje no Brasil é mais de 20 milhões de pessoas do PEA, das pessoas economicamente ativas. Então, esse governo, lamentavelmente, ele a cada momento, cada atitude, ele cava ainda mais a sua cova para cair dentro. Eu acho que todos os petistas, se nesses últimos 60 dias tivessem permanecidos em silêncios, principalmente Lula e Dilma, talvez o quadro deles não estariam tão arruinados como se encontra hoje, senador Lazier. Parabéns pelo vosso discurso. Obrigado pela contribuição. Peço que seja o seu pronunciamento incorporado ao meu pronunciamento. Senadora Ataídes Oliveira, mas eu vim a essa tribuna, senadora, e demais colegas do plenário, eu vim à tribuna para pedir atenção, alerta, cuidado com esta MP 703, que contém nas suas entrelinhas algumas sutilezas que desvirtuam, por exemplo, a lei anticorrupção. Isto é, a pretexto de garantir-se empregos, o que seria saudável, mas, na verdade, está se procurando amenizar as consequências da Operação Lava Jato, estendendo a mão para empresas corruptas, empreiteiras que subtraíram tudo que podiam dos cofres nacionais. E é nesse particular que devemos ter cuidado e pedir o acompanhamento indispensável do Ministério Público, o tempo todo, durante os tais de acordos de leniência. Porque aí devemos, e repito, estarmos atentos a motivos políticos, para que uma nuvem de fumaça não encubra os pontos fundamentais dessa medida, que necessitam análise e debate profundo. E é isso que estamos pedindo, além de endossar o pedido que formulou ontem à noite, ao final dos trabalhos aqui no plenário, o senador Ricardo Ferraço, pedindo que o presidente do Senado devolva ao Planalto esta MP. Esta MP não é boa, ela não está bem feita. Acordos de leniência não devem servir como salvaguarda para que empresas se sintam livres para voltar a delinquir, na certeza de que encontrarão um porto seguro, caso sejam apanhadas em práticas ilícitas de novo. Precisamos estar atentos para que uma ampliação e revisão desta lei não se torne um incentivo aos malfeitos. Eufemismo que surgiu com o governo Dilma. Nós passamos a vida ouvindo corrupção, pois a presidente encontrou um sinônimo impróprio, ameno, chamado malfeitos. Sabemos que a Lava Jato
ao investigar o esquema de corrupção no seio da Petrobras, levou uma série de empresas a buscar as celebrações desses tais de acordos de leniência, entre elas a Camargo Correia, que firmou com o Ministério Público Federal e a Superintendência Geral do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, o CAD. A empresa Carioca Engenharia seguiu também este caminho. A UTC Engenharia tem acordo em estágio avançado. A Engevix, a Galvão Engenharia, a OAS, a Toyo Cetal também buscam se proteger por meio desta negociação. A Andrade Gutierrez promete devolver um bi de reais e deve trazer elementos fundamentais para desenredar esse nó que envolve interesses privados, dinheiro público, políticos e partidos. A Odebrecht, uma das principais empresas do esquema, também está procurando esse benefício, pois é preciso muita atenção. Essas empresas desonestas e desleais, se for o caso, que quebrem para dar oportunidade a outras, mais honestas, mais corretas, mais transparentes, mas não se as beneficie com as tais de leniências generosas. O fato é que esse mecanismo se tornou fundamental no combate à corrupção. Assim como a delação premiada para as pessoas físicas, os acordos de leniência, ou seja, as delações premiadas empresariais, podem ajudar muito nas investigações. A existência do Instituto é algo louvável, mas é preciso cuidado. Que o Ministério Público, presidente Garibaldi, que o Ministério Público não perca de vista e que a imprensa brasileira, que tem trabalhado bem, que a imprensa brasileira acompanhe de perto, esteja atenta aos tais de acordos de leniência com aquelas empreiteiras de toda a natureza que fraudaram a confiança dos brasileiros. Muito obrigado.